E voltando Eliseu a Gilgal, havia o que naquela terra? Havia o que naquela terra? Então, se havia fome, havia uma crise. E os filhos dos profetas estavam assentados à sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, ao fogo. Faze um caldo de erva para os filhos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava. E colheu dela a sua capa. E veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer. Porém ele disse: trazei-me, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Ainda 42. E um homem veio de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes. E a sua palha disse: dá ao povo para que coma. Porém o servo disse: como hei de pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então preste bem atenção. Nós não estamos aqui para justificar esse homem, mas consegue-se entender perfeitamente a razão por que ele se endividou. Era um chefe de família, estava fazendo parte da escola de profetas, seus filhos estavam em casa com a sua esposa, e se havia uma crise generalizada, fome, pode ser que havia dinheiro, mas não havia o que comprar, não havia o que comer. Mas no caso desse homem, além de não ter o que comer, também não tinha com que comprar. Levando-se em consideração, se era um produto raro, obviamente que eleva-se o preço, como nós vemos no caso de algumas crises, como foi lá em Friburgo, que da noite para o dia, uma garrafa de água passou a custar R$20, um bujão de gás, um preço absurdo, porque a escassez do produto acaba elevando o preço. Então esse homem não tinha nem o que comer e não tinha dinheiro com o que comprar, e por conta disso talvez tenha sido descontrolado, diferente do nosso contexto de vida hoje em dia. Há algumas pessoas que passam lá nas Casas Bahias e vê lá 50 vezes de R$25 sem juros, vou levar, cabe no meu bolso. Aí ele passa numa outra loja, 70 vezes de tanto por cento sem juros, vou levar. E não faz conta de quantos anos você vai pagar aquele carnê. Olha só, irmão, queridos, preste minha atenção. Eu louvo a Deus pela prosperidade dos irmãos, mas tem algumas coisas que às vezes me dá arrepio. Pastor do céu, Deus me abençoou. Irmão, olha aqui, pastor, a chave do meu carro zero. Aleluia, meu irmão, Deus te deu. Sim, pastor, 98 parcelas de tantos reais, e começa a pagar daqui a 3 meses. Eu começo a coçar a cabeça e falo: Jesus amado, eu não sei se eu me alegro ou se choro com ele. Eu não sei o que eu faço. Hoje as facilidades estão por aí e é muito fácil nós nos endividarmos diante dessas facilidades. Preste bem atenção, eu não estou dizendo que você não possa fazer compromissos. Há uma diferença entre fazer dívidas e dívidas programadas, dívidas compromissadas. O que é uma dívida programada? É aquele parcelamento que cabe dentro do seu orçamento calculadamente. Você pensou, você colocou tudo na ponta do lápis e você calculou: vai dar pé esse ano, vai dar pé o ano que vem, e eu consigo até o fim. E aí, amados, vem então o decreto da parte de Eliseu. Essa mulher já estava debaixo de um decreto. Parte desse decreto já tinha se cumprido, seu esposo morreu. A segunda parte desse decreto que faltava para se cumprir era a prisão dos seus 2 filhos.
ou serem entregues para trabalhar como escravos. E essa mulher sabia perfeitamente, como seus filhos, que se aqueles moços fossem entregues para trabalhar como escravos, eles teriam que submeter a condições terríveis. E dentro da lei mosaica era perfeitamente cabível, no caso de uma dívida, entregar os filhos como parte do pagamento daquelas dívidas. Mas o Senhor, aquele que se assenhorava desses filhos, eles cometiam tremendas, tamanhas barbaridades, tais como espancamento, humilhação, pressão constante, sem contar na ruptura, na quebra de relacionamento de forma nua e crua do filho em relação àquela família. O segundo decreto era esses filhos sendo levados como escravos e essa mulher sentenciada a morrer sozinha e sem ninguém. Eu fico imaginando na tortura psicológica na cabeça desses jovens, desses dois moços. Aí você pode dizer assim para mim: que bom, pastor, que essa situação não tem nada a ver comigo. Isso não tem nada a ver com a minha vida. Pode ser que não tenha nada a ver com a sua vida, mas tem muito a ver com a vida de pessoas que você conhece. Você pode orar por essas pessoas. Amados, assim como os filhos desta mulher estavam sentenciados a viver como escravos, preste bem atenção, Satanás, ao longo do tempo, ele só muda a roupagem das suas estratégias, mas elas continuam sendo as mesmas. Você sabia que tem muito filho de crente que já se tornou escravo da internet dentro de casa? De repente é um tipo de escravidão técnica atual. De repente é um tipo de escravidão que de certa forma não traz em si muito preconceito a priori, mas os efeitos em prazos prolongados são altamente destrutivos. Muitos filhos já se tornaram escravos e muitos pais estão perdendo espaço na vida dos seus filhos para o computador, para os sites de relacionamentos pessoais, para as redes sociais, e não percebem. Eu quero trazer o sentido literal dessa recomendação de Eliseu para essa mulher e trazer isso para a sua vida também. Abra as tuas mãos e declara assim: na minha casa tem cura, na minha casa, na minha família tem restauração, na minha casa tem cura e na minha casa tem restauração. Olha para mim aqui. Eu sei que não é um direito meu perguntar o que você faz quando fecha a porta da sua casa e se recolhe na intimidade da sua família. Não é um direito meu e você não tem obrigação de responder. Mas eu quero dizer para você o que aconteceu quando essa mulher fechou a porta da casa, ela e seus filhos. E eu quero dizer para você o que pode acontecer com você também, quando você decidir se recolher e fechar a porta da sua casa debaixo de um decreto de Deus. Querido, ouça-me bem em nome do Senhor Jesus. Eu creio que na igreja nós recebemos uma palavra do Senhor, mas o lugar onde essa palavra vai funcionar, diga assim, ela começa a funcionar dentro da minha casa. Eu tenho vivido muitas lutas que têm causado feridas dentro de mim, e cheguei a perguntar-me: onde estavas tu? Pensei em parar em meio à aflição, querendo, Senhor, sentir a tua mão, buscando em ti uma direção.